Olá, amigos! Estamos aqui naquilo que eu adoro, no nosso X-Play Business com o Fabiano Vergani. E hoje recebendo um timaço, mas um timaço mesmo, né? Que é a Inspirari. Eu estou aqui com 5 feras, né? Para conhecer um pouquinho dessa empresa que está completando, melhor dizendo, completou 20 anos em 2025. 20 anos de empresa, 20 anos de Inspirari. Cris Froze, CEO da Inspirari. Por favor, sinta-se muito à vontade, seja bem-vinda, né? Fale um pouquinho da Inspirari e também da Cris Froze. Perfeito. Muito obrigada, Fabiano, pelo convite. Bem, a Inspirari. A Inspirari veio de um propósito, né? Eu sou da área financeira, atuei antes da consultoria por 12 anos como financeira, né? E nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, eu recebi consultorias nas empresas onde eu trabalhei. E senti uma deficiência de mercado, que era aprofundar um pouquinho mais nas características que a empresa possuía. Não vir com um pacotinho igual e colocar em todas as empresas personalizar. Da mesma forma. Exato. E aí, no meio do caminho, pensando como é que eu monto a minha consultoria, então? Eu quero ir para esse lado. Eu gostei tanto que eu quero fazer diferença. Eu li o livro O Oitavo Hábito, aonde Inspirari significa sopro de vida no próximo. Sopro de vida no próximo. Então, o nome veio daí, né? Inspirar resultados, né? Inspirar sopro de vida de resultados nas empresas. E iniciei, então, a partir daí, a consultoria. No decorrer do tempo, eu fui sentindo necessidade de ter complementariedade, né? A empresa nasceu comigo, então, com planejamento estratégico e finanças. E eu chegava nos clientes e percebia que, às vezes, haviam outras consultorias e que, por serem empresas diferentes, muitas vezes não tinham o mesmo alinhamento de pensamento. Claro, né? Sim. E eu disse, puxa, mas coitado do cliente, né? Porque o cliente dizia, Cris, o que eu faço? Tu tá dizendo tal coisa, o outro consultor tá dizendo outra coisa. Como é que eu consigo trabalhar a minha empresa diante dessa... Nossa, sabe, Cris, eu acho isso muitíssimo importante, né? Estando do outro lado do balcão, né? Enquanto empreendedor, enquanto empresário, às vezes que eu contratei consultoria, você conseguir conversar com a mesma pessoa de forma multidisciplinar, né? E até hoje em dia, no mês de... Todo ano eu faço meu check-up de saúde, né? Olha. E ali eu tenho que falar com o médico, mas eu tenho o cardiologista, que é um deles, eu tenho outro que é o urologista, enfim, eu tenho o clínico geral, a questão, né, torácica aí, e cada qual tem um discurso. Se esses caras, né, sentassem e conversassem sobre o paciente Vergani, né, e é isso que me parece que a Inspirari está fazendo. Sentou com diversos especialistas. Bom, esse paciente, vamos juntos entendê-lo, né? É isso? Exatamente isso. Buscar o remédio correto com compartilhamento das áreas. Exatamente isso. Que bacana. E tu começou a Inspirari também, que a gente foi pesquisar um pouquinho, logo na sequência que ela não está aqui hoje conosco, com a Rejane Turcatel. Rejane Turcatel é nossa sócia, hoje não pôde estar presente, mas também vem da área financeira, né? Éramos duas dos números no início. A Rejane é uma pessoa incrível, extremamente competente e muito sincera. Uma pessoa super sincera. O financeiro tem que ser super sincero. Super sincera, sim. Então, é uma pessoa que a gente gosta muito e infelizmente não pôde estar presente. O meu cardiologista também, tu tem que ir para academia, tu vai ter que comer menos. Super sincero, né? Mas, depois da volta aqui, eu quero conversar um pouquinho sobre economia compartilhada já, ou se quiser falar agora, porque vocês são em 6
Pô, que legal, né? E estabelecer o acordo de sócios ou as regras, etc. Né? Eu adoro economia compartilhada. Né? Então, vocês já me conquistaram aí também, porque não é nada simples unir 6 cabeças, né? Que, claro, cada um pensa diferente, são especialistas diferentes, mas conseguir se sincronizar, não só pela causa cliente, mas também nas questões financeiras, de fazer as coisas corretas e justas, né? Vergani, antes disso eu quero te contar uma coisa, né? Conta. Qual foi a primeira consultoria? Isso é Foi ótimo. muito interessante, é um case bem emblemático. E aonde eu descobri o que é ser empreendedor. Eu fiz na primeira consultoria uma recuperação extrajudicial de uma empresa. Uau. E essa pessoa já me conhecia e me chamou e disse: Cris, eu sei que eu tenho um problema, eu não sei o tamanho do problema, mas confio em ti para me ajudar a resolver. E ingressei nessa empresa, então eu fiquei durante exatamente 1 ano internalizada, né? E nós tínhamos, e ele tinha um rombo de 1,5 milhão. Há 20 anos atrás. 1,5 milhão a descoberto. Uau. A descoberto. E era uma empresa sazonal, que faturava, durante o período de safra, em torno de 3 milhões, e na baixa safra, 300 mil. Ele me chamou na baixa safra. Né? Então, nós tínhamos 1 milhão a descoberto e 300 mil de faturamento para resolver o problema. Né? Isso foi um divisor de águas para mim como profissional e como pessoa, porque quando eu me dei por conta que a empresa iria estourar antes de melhorar. Sim, porque não tinha como dar a volta efetivamente. Sim. E eu fui conversar. 5 faturamentos, 1,5 milhão, 300 mil, 5 faturamentos. Não tem como, não tem como. Né? E aí eu conversei com esse empreendedor e disse, nós vamos ter problemas sérios, né? Estou aqui contigo, nós vamos dar a volta, mas nós vamos ter problemas sérios, tempestades. O que aconteceu? Ele falou com a sua psicóloga, a psicóloga da empresa, e disse que eu estava com problemas pessoais. É mesmo? Eu estava com problemas pessoais. E aí a psicóloga me chamou e eu disse, não é problema pessoal meu. É que é muito difícil para ele entender que ele está quebrado. Nesse momento, ele está quebrado. Sim. Né? E aí ela disse, Cris, vai lá e conversa com ele. E aí foi um momento divisor, assim. Esse empreendedor era uma pessoa muito forte, um Fabiano Vergani, assim, super agitado e tal, e ele chorou como criança. E ele me disse, Cris, eu vou vender tudo o que tenho e vou morar com a minha família debaixo de um viaduto, mas eu não quero ficar devendo para ninguém. Uau, olha só. Né? Esse é empreendedor mesmo. Isso é impacto Isso é empreendedor mesmo. de uma vida tá lutando pelo nome. Lutando pelo nome. Né? E foi 1 ano. Foi 1 ano, a gente recuperou, né? E antes disso estourou muito. Mas Nossa. Isso para mim é a consultoria. Tá junto, é entender, sentir as dores. É entender que o empreendedor que está ali, ele está gerando renda, ele está gerando emprego e ele está colocando em risco o patrimônio dele. Então, essa é a Inspirar e Resultados. Que legal. É isso que bacana aí. Isso. E você me fez uma pergunta que eu disse que eu responderia na sequência e eu perdi a pergunta aqui. Não, eu estava falando sobre economia compartilhada, né? Como funciona como a sua vocês sociedade. montaram aqui. Mas eu vou para o Marcelo agora, vou te Perfeito. dar um fôlegozinho aí, né? Vamos aqui para o nosso amigo Marcelo Silveira, tive o privilégio de conhecê-lo também nesse último ano, né? Um especialista em processos, em estratégia. Hoje, nós aqui da X-Play, que estamos hospedados em um coworking aqui, o X-Hub, como a Inspirare também, né? Temos o nosso Terceira Terça e ele, Marcelo, é o nosso palestrante, vai falar sobre ESG. Seja bem-vindo, Marcelo, aqui conosco no X-Play Business. Obrigado, Vergani. É uma honra estar aqui e poder falar sobre o que a gente soma, né? O que eu posso somar aqui na Inspirare, fundada pela Cris. Eu estou na Inspirare faz 6 anos, 2019, entrei. E nesses 6 anos, como tu mesmo disseste agora, a questão de processos, onde a questão de processos eu adoro fazer aquela simplificação
como se fosse um slogan, assim, que é se tirar mais eficiência dos processos, ou seja, onde processos é tudo, né? Muita gente pode ligar a palavra processos com uma indústria. Não, mas o processos pode ser uma loja, pode ser uma revenda de automóveis, ou seja, qualquer coisa, né? Um escritório de advocacia, tudo tem processos. E nesses processos, se tirar mais com menos, como se diz, né? Ou seja, buscar mais eficiência. Eu também atuo na parte da estratégia, já faz muito tempo. Cheguei a fazer até um curso de especialização na Unicinos, faz bastante tempo isso. Foi em 2001. Puxa, a vida já faz 20 anos. O tempo passa. Mas para ser consultor precisa ter experiência, precisa ter vivência, né? Eu observo muito isso nas pessoas, sabe? Sim. Porque, assim, aqui se percebe bastante conhecimento nessa mesa, né? A gente vai passar um por um, né? Mas quando a minha menina está estudando medicina aí, tá muito legal, tô muito feliz. Mas quando eu vou num médico, um cardiologista, eu também avalio toda a trajetória desse médico, por onde ele já passou, né? Por onde ele já percorreu, porque a experiência é muito importante. E nos negócios, eu sei bem o que é isso também, mas vocês me dão aula, então fica tranquilo, não, fica bem tranquilo que para mim é elogio que tu tá te dando aí. Experiência. E até, inclusive, deixa eu fazer agora um simples parênteses, mas eu até não quero me estender, porque eu tenho mais coisa para te responder. Tá bem. Mas essa questão da idade, hoje na palestra nós vamos ver muita coisa bacana, inclusive 2 ninjas que eu vou citar e vou falar muito sobre eles. Um tem 85 anos e está postando coisas no LinkedIn. Eu acabei de ver, ontem eu até vi uma postagem dele, ele tem 85 anos. O cara é um norte-americano, aliás, ele é um indiano e naturalizado norte-americano. E o outro é o grande tchan do ESG, que daí só quem estiver no terceira terça vai poder saber. Esse tem 76 anos. Esse é um inglês. Mas ali voltando, pois esse pós-graduação, ou seja, esse curso, né, de extensão em que eu fiz na Unicinos, sobre planejamento estratégico e aliás, é da região metropolitana, né? Eu sou uma coisa sócio importante também. A Inspirari também não tem fronteiras, né? Pois é. A Inspirari é sediada em Caxias do Sul e eu resido em São Leopoldo. E trabalhamos no mundo. É isso aí. Mas então interessante que esse curso, ele tinha um nome bem grande, assim, o nome do curso, ele era chamado assim, ó, Planejamento Estratégico e Desdobramento das Diretrizes. Gente, isso aí é uma coisa fantástica. Porque vamos, assim dizer, o que não é. Né? Ou seja, o que não deve ser é uma empresa fazer um planejamento estratégico, ainda que belo, mas não botar da empresa toda de cabo a rabo, como se diz, que é o tal de top-down, ou seja, de cima para baixo. Então, esse chamado desdobramento das diretrizes é justamente, digamos, a alta cúpula faz a estratégia, mas tem que passar para os demais. Mas para eu não ficar aqui o tempo todo falando só eu, tipo assim, roubar o microfone, eu vou encerrando numa outra parte bastante bacana, que é o ESG, que eu também ando atuando bastante, já faz 5 anos, desde o início da pandemia. Isso é mais precisamente ou não? Vai vir para ficar ou não? Estou te provocando. Não, essa aí não é modinha, não. E até eu vou dar uma coisa agora que até nem está no script dessa palestra. Mas é uma coisa que, já que tu falaste em modinha, me faz lembrar, porque já que todos nós, a gente está aí nas redes sociais, a gente lê, a gente assiste o Instagram e outras redes, né? Eu, particularmente, nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, já fui lá algumas vezes e eu adoro aquele país. Os Estados Unidos da América são praticamente o único país onde o ESG não funciona, eles não curtem. E como esse país está muito na vitrina, muita gente acha que tudo que é lá é o mundo. Não, mas o globo é um pouco maior do que os Estados Unidos. Então, assim, voltando e ainda prometendo aqui para os colegas que eu não vou roubar a palavra, eu já vou encerrar. Então, né, o ESG ele é muito forte no Brasil. Aí quem
Quem então quiser saber mais vai ter que ser em outro momento. Mas ele é muito forte no Brasil, isso vai ser falado quando nós formos conversar sobre isso. E na Europa também. Então, acho que foi o Nascedouro, né? Na Europa, vamos aprender hoje. Foi o Nascedouro, né? Exatamente. Nós vamos ver, eu até posso falar aqui, caso tenha interesse, vocês não me julguem por eu estar falando demais. Ele nasceu, na verdade, foi por um inglês, não com esse nome, ou seja, o inglês que é esse de 76 anos, ele foi quem criou algo que 10 anos depois, digamos, alguém com certeza pegou o que ele criou, porque aquela coisa que na vida nada se cria, tudo se copia. Mas 10 anos depois, um secretário-geral da ONU, isso é o que se tem como história, deve ser verdade, tá? No ano de 2004, ou seja, o que tem na história do ESG é que em 2004, um secretário-geral da ONU falou a 50 CEOs da área financeira. Ele estava na frente de 50 CEOs, um secretário-geral da ONU. Sim. E ele, não se sabe por que cargas d'água, ele queria assim, provocá-los a que tivesse uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente para o mundo. Então, ou seja, vocês têm que ter uma visão tripla. Ou seja, vocês têm que olhar para o ambiental, têm que olhar para o social e têm que olhar para a parte governança como um todo. Entendi. Acontece que 10 anos antes, em 94, este meu grande guru, que eu vou falar quando nós formos conversar mais, chama-se John, e então o sobrenome é Elkington. Aos que são minha conexão no LinkedIn, esse cidadão de 76 anos é minha conexão no LinkedIn. Olha só, que bacana. Então tu vai passar algumas fotos para ele então hoje. Foi assim. A gente vai vir palestrar aqui, né? Mas eu vou postar no LinkedIn. É isso aí. E ele é minha conexão. Ele provavelmente, não vou dizer que é certo, mas ele deve... como eu vou assistir deve ele visualizar. hoje na palestra, como eu vou te assistir, tu me chama, por gentileza, quando tu estiver na lâmina com o nome dele, eu vou tirar uma foto sua com a lâmina ao fundo que tu vai mandar para ele. Então, mas só que tu vai dizer que o fotógrafo foi o Vergani, tá bom? Eu vou ter que seguir aqui. Estrategicamente. Tá, Marcelo? Tá bom. Mas assim, então é isso aí. Maravilha. Tenho que dizer também que o nosso Terceira Terça, agora a gente criou uma comunidade no WhatsApp para as pessoas que vão vir aqui, vão conhecer, que foi ideia do Marcelo, e a gente deu uma ampliada, e portanto, aqueles que não puderem estar hoje aqui conosco, a gente vai compartilhar nesse grupo de WhatsApp, entrem, peçam para o pessoal da Inspirare, peçam para Cris, para cada um de nós aqui, que a gente compartilhe a tua palestra de hoje à noite, tá bom? Perfeito. Beleza? Verdade. Então vamos seguir aqui com a Verônica Nicolau, gestão de pessoas, psicóloga, mas e aí? Que desafio, né? Temos duas mestres aqui de gestão de pessoas, mas vou começar contigo, Verônica, porque olha só, eu, enquanto empreendedor, tá, sempre consegui entender, né, nos últimos 15, 20 anos, dentro das minhas limitações, que o empreendedor vai no seu fazendamento, né, e eu consegui entender a importância das pessoas para qualquer negócio. Eu acho que nunca tivemos tanto isso, né? Exato. Tanta necessidade. Exato. Sempre foi, né? Mas eu consegui entender, no meu antigo desafio lá, eu tinha os meus diretores, mas como CEO, Cris, eu tinha os diretores que tocavam, diretor administrativo financeiro que cuidava ali da área de recursos humanos, mas eu não abria mão de alguns departamentos, cito, né? E respeitando a todos aqui, mas o de pessoas eu não abria mão de estar diretamente ligada à pessoa responsável, portanto eu pulava a cerca, pulava o muro, né, da diretora administrativa financeira, e eu queria lá ouvir no Recursos Humanos. Algumas entrevistas eu participava junto em cargos especiais que eu julgava estratégico no meu negócio, porque eu queria entender o comportamento daquela pessoa. Eu fiz um MBA de gestão de pessoas, então estudo gente. Legal. Mas que baita desafio, hein? Sim.
É um grande desafio. E a minha trajetória começou, eu me formei em 2005 e eu, desde então, já comecei a minha especialização na área organizacional, porque eu sempre gostei muito de estar dentro das empresas, né? A questão de estar dentro de uma indústria me satisfazia muito. E como estagiária, que a gente tem que ter aquela vivência de estágio, eu gostava muito de estar no chão de fábrica escutando as pessoas, né? Isso, para mim, era muito gratificante estar ali, escutar, né? Entender um pouco o que as pessoas estão sentindo, ter esse olhar que naquela época realmente era mais difícil, né? Os gestores, eles não tinham essa... Até te parabenizo por essa tua... por esse teu interesse, né? Nesse olhar humano, que é muito importante. E desde então, eu comecei na área então, organizacional. Com o passar do tempo, a Cris me conheceu. E aí eu entrei na Inspirari, acredito que faz uns 7 anos, né, Cris? Por aí. Exatamente. E ao longo dessa trajetória, muita coisa mudou, né? A gente percebe que essa área de gestão de pessoas, ela está cada vez mais forte. E inicialmente eu atuava muito mais no operacional, né? Recrutamento e seleção, mais na parte de processos também, né? Da área de RH. Hoje, com o passar, né, do tempo, buscando mais sempre aperfeiçoamento, né, especializações. Eu estou mais voltada, né? Nunca termina, porque muda, a gente tem que estar em constante desenvolvimento. Exatamente. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Aí depois nos chamam de workaholic. A gente trabalha demais. Mas não tem como, né? A gente tem que estar em constante. Então, eu fui para essa especialização na cultura organizacional, que para mim, eu me apaixonei, realmente. É algo que eu gosto muito, eu considero muito importante para o negócio dar certo. Não tem como não ter uma cultura fortalecida dentro das empresas, né? E é esse o desafio, né? Esse entendimento, né, da alta gestão. Nossa, essa parte da cultura eu sou apaixonado. Sou apaixonado, né? E adorei o que tu trouxe aqui, né? Com certeza a Geraldine também vai me falar de cultura, né? Mas, cara, é inegociável, né? Inegociável. Cultura... Exatamente. Dependendo, cada empresa tem que ter a sua, obviamente, mas é inegociável, né? É inegociável, porque... Para mim, não tem empresa sem cultura. Para o Vergani, não tem empresa sem cultura. Exatamente. E com certeza, né, a cultura, ela o jeitinho de ser, né, do negócio, da empresa, mas não é aquilo que está escrito ali como missão, visão e valores, né? São as regras tácitas, são os comportamentos das pessoas, os relacionamentos, a linguagem, né? Então, é tudo que se fala também, a cultura... E o que silencia também, né? Exatamente, né? A cultura, ela é invisível, né? E muito disso, essa questão da sensibilização da liderança em relação a isso, eu considero muito importante, porque tem que haver, né, esse alinhamento de expectativa com os propósitos do diretor, da alta gestão, do propósito, dos valores da empresa, tem que estar muito alinhado para que dê certo. Então, a gente percebe muitas vezes que numa contratação errada, quando a pessoa não se identifica com a cultura, ela organicamente sai, né? Ou seja, organicamente ou tem que haver um desligamento. Por isso, né? Porque não está alinhada com o propósito, com o valor, né? Com tudo que a empresa, com a cultura da empresa, né? Os olhos do Vergani estão brilhando agora. Não, isso é muito importante, porque... É tudo que eu creio, né? Pois ali no nascedouro, já na contratação, né? E desde o primeiro contato. E ter pessoas no recursos humanos das empresas, né? Que tenham esse olhar, esse cuidado, né? Essa percepção, obrigado, Marcelo, é fundamental para o êxito do negócio. Mas muito bem, eu vou passando aqui para a Geraldine, né? Que nessa linha do multidisciplinar da Inspirari, Cris, a Geraldine me colocou uma palavra que eu adoro aqui, né? Que, aliás, agora eu acho que todo mundo adora, que é inovação, né? Mas quando ela me disse, inovação, estratégia de pessoas, psicóloga, aliás, a Verônica também é psicóloga, né? E aqui também nós temos a Geraldine como psicóloga, mas
inovação no recursos humanos, inovação e cultura não se conectam, não tem nada a ver. Ou se conectam. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver mesmo. Inovação só vem de gente, né? A gente precisa ter isso como principal. Assim, a gente busca resultados, mas a gente precisa cuidar das pessoas, né? Porque a inovação vem delas, né? Eu costumo dizer que se a gente... Se tu tiver dentro de uma empresa a cultura que faz o solo fértil para a inovação acontecer, tu vai ter inovação, né? E ter inovação é diferente de ter gestão de inovação. A gente precisa desenvolver processos, desenvolver cultura, desenvolver pessoas para ter gestão de inovação, para garantir que a empresa vai conseguir ter, ao longo do tempo, né, inovações, seja de processo, seja de metodologia, seja de produto, né? É importante ter isso no mindset. Nossa, é bem profundo. Sabe que a gente vê esses nomes globais aí de líderes, empreendedores, e vou citar aqui aquele tal do Steve Jobs aí, né, da Apple, né? Foi em 2011 que ele nos deixou, né? Nós estamos em 2025, nos 20 anos da Inspirari aqui, né? Nesses 14 anos, a empresa realmente foi para um outro patamar ali. O atual CEO ali é financeiro, levou para um outro patamar, realmente, o Tim Cooks. Mas o que veio de novo nesses 14 anos? Sabe que é uma coisa que eu me pergunto, e agora que tu comentou que tem que cuidar como uma plantação ali, muito bem ali, que Cultivar. são Arrepiar isso, os né? talentos, que são as pessoas que fazem a inovação, né? O quão é importante isso, né? Por isso que eu fui atrás de fazer psicologia, sabe? Para entender isso. Porque, não, eu entendi que, a gente busca resultados, mas a gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa ter isso como a forma de se fazer, né, a empresa. E de se buscar tanto inovação como os resultados, né? Bacana. Até eu ia complementar que cultura, ele advém da palavra colo, e no latim significa eu moro, eu cultivo. Então, é bem isso, né? Cultivar o humano, nutrir, Isso. para ter, né, sementes que vão gerar bons frutos. Nossa, eu quero... A minha nona me ensinou a plantar radite, mas agora eu vou plantar. vamos que é bom também, né? O radite é um pouco amargo, mas eu adoro. Eu aprendi a gostar. Mas quando é com bacon, fica tudo certo. Com bacon, melhor ainda, né, Feijó? Com bacon. Feijó, e aí, Feijó? Me conta aí da tua jornada, como chegou na Inspirari, também com pessoas, mas bastante foco em processos, né? Vamos lá. A minha formação, então, ela iniciou na área técnica, na área de eletroeletrônica, na época que o Senai ainda era o grande formador de profissionais, né? Hoje ele ainda tem sua importância, mas hoje tem muitas outras fontes de Mas eu adoro o Senai, viu? Não, Adoro esses cursos técnicos, assim, nossa. Ele tem todo um seu valor que não se discute, né? É verdade. A única questão é que hoje existem muitas outras instituições que também acabam preparando as pessoas, né? Mas ele tem seu valor, com certeza. E como entrei nessa área eletroeletrônica, fui para uma grande empresa metalúrgica, de Caxias, trabalhando na área de manutenção. E trabalhei em manutenção durante alguns anos como técnico, até que surgiu a oportunidade de entrar na área de gestão, e de lá não saí mais até hoje, vamos dizer assim, né? Enquanto... De paixão virou amor eterno. Mais ou menos isso, né? Exato, muito Enquanto funcionário CLT, atuei sempre com gestão de manutenção, com exceção dos últimos anos que acabei fazendo gestão também de pequenas empresas como um todo, todos os processos. Mas a área de manutenção tem uma coisa bem interessante, que como ela permeia por todas as partes da organização, quem está nesse posto acaba entendendo um pouco de tudo. Né? De processo, de manufatura, de produção, de RH, porque tem esse relacionamento, essa interface com todas as áreas. Isso foi algo que foi muito interessante, muito bom para mim. Me deu um crescimento valioso, não tem preço isso. Né? E enquanto manutenção Excelente também... isso está trazendo, porque hoje, no dia de hoje, aqui no nosso prédio, aqui é um prédio antigo, aqui onde estamos, de 1970, que pertence à família Castelã, que tem toda uma história na Serra Gaúcha, aqui da Florência. Tem 55 anos esse prédio. E nós aqui estamos botando o novo junto, né? Todos vocês, criando o que se fala de retrofit,
Mas hoje a gente teve um problema aqui com os canos do prédio, a gente não tinha água. Deu uns problemas aí fora aí, e não estava recarregando ali, enchendo a caixa d'água e tudo mais. A gente estava sem água para o nosso evento hoje aqui do palestrante Marcelo. E os caras da manutenção aí se quebrando a cabeça, e eles chegaram lá naquele cano, num lugarzinho específico. Isso me lembrou um consultor uma vez, Cris, que a gente estava falando de números financeiros no meu antigo desafio. Aí ele me fez um questionamento, Feijó. Queridão, me mostra aqui tal assunto, né? Eu vou achar esse problema. Eu quero que tu me diga. Eu vou achar esse problema. Eu vou achar esse encanamento com problema, porque eu trabalho na manutenção. Eu vou achar. Perfeito. Mas se tu me disser, tu vai economizar dinheiro. Eu vou demorar uns 3 meses para achar, mas eu vou achar. Mas tu vai economizar dinheiro, só que daqui 3 meses, quando eu descobrir, eu vou dizer: puxa, o Vergani não é um cara tão confiável, ele poderia ter me dito antes onde é que estava esse furo no encanamento aí, né? Porque tem um ganha-ganha, né? Então, essa tua experiência de ter trabalhado em manutenção também te ajuda nisso, né? Tá em toda a empresa, desde lá do cano, Ajuda da olhar parte holístico, bem elétrica, interessante tá lá, isso. tá lá na engenharia, tá lá no jurídico, tá lá no financeiro, no faturamento, no recursos humanos, nas vendas. Legal isso. E na área de manutenção tem uma coisa bem interessante que acabei aprendendo com o tempo, que tem a ver com aquela multidisciplinaridade que nós temos enquanto Inspirare, né? Por várias vezes eu liderei projetos, que manutenção não é só manutenção, tem que chegar um equipamento novo, providencia estrutura e assim por diante. Então, por várias vezes eu liderei projetos onde não tinha como fechar todo o projeto com um fornecedor único. Então, tinha que pegar um fornecedor da elétrica, um da estrutura, da civil e assim por diante. A parte elétrica não consegue passar, porque o da civil não deixou pronto. O civil não deixou pronto, porque o serralheiro não fez. Aí fica aquele jogo, sabe? E isso foi um grande aprendizado para mim, que eu dou muita importância hoje para aquele nosso conceito aqui. De ter uma equipe, ter uma empresa que pode, a Geraldine, a área dela é inovação e RH, pessoas, mas se ela pega um projeto que tenha que levar algum de nós junto, ela vai responder pelo projeto como um todo. Entendi. Não vai ter que ficar falando com o Feijó, é claro que a gente vai se ajudar e vai se conversar, mas tem alguém, e isso é extremamente importante. Mas saindo um pouco da área de manutenção, quando eu decidi não mais trabalhar como CLT, eu acabei conhecendo a Cris, uma conhecida em comum nossa, e a gente acabou conversando, e faz uns 3 anos mais ou menos que eu estou na Inspirare, né? E o nosso namoro foi longo, né? O nosso namoro foi longo, mas fechou. É assim, né? É isso aí. Fechou. É assim. E eu decidi que meu foco, em cima de todo o aprendizado que eu tive, é a gestão de processos de pessoas. E tem uma coisa que eu acho bem importante nisso, que é o seguinte, e até tem uma frase que eu gosto, que falando em pequenas e médias empresas, que as empresas elas costumam nascer pela coragem, pelo empreendedorismo e pela visão do dono. E elas costumam morrer depois de alguns anos pela falta de estratégia e falta de gestão. Não é via de regra, mas é uma tendência. Verdade. Porque coloca-se todo um esforço do dono, que no início ele é o comprador, ele é o fabricante, fase heróica. Tu deve saber bem disso, fase né? Heróica. Tô vivendo aqui um pouquinho disso de novo, mas é bom, mas de novo. E só que chega um momento onde ele tem que mudar a maneira de trabalhar dele, e ele não se dá conta disso, ou por apego emocional, ou por qualquer razão, né? Mas ele não se dá conta disso. Então, aquilo que iniciou muito bem, funciona muito bem até um certo tamanho. Daí em diante, tem que começar a alinhar processos, tem que começar a colocar sistema, tem que começar a colocar treinamento nas pessoas, tem que começar a qualificar as pessoas. E isso eu vejo que é uma lacuna muito grande. As pequenas e médias empresas têm uma lacuna muito grande nesse sentido, né? E aí eu vejo uma grande oportunidade que a gente possa realmente entrar com o nosso trabalho e ajudar as empresas a ter um bom desempenho. Sabe que Feijó, isso é uma realidade aqui da Serra Gaúcha, a grande maioria aqui, né, europeus de origem italiana, tem alemães também, mas tem muito da concentração, são pequenas empresas, né, Caxias do Sul tem um número enorme de CNPJs. 30 mil. Se contar todos, né, inclusive as MEI aí passa de 80, 90 mil, né? Até vamos pedir pro chat GPT aí, mas assim, é um negócio absurdo, né? É tida como a cidade mais empreendedora do Brasil, Caxias do Sul. Segundo o Sebrae, numa pesquisa que eu vi um tempo atrás, a segunda do mundo aí, um negócio de louco que tem de gente que empreende aqui, mas tudo pequenos.
micros, né? E que carecem justamente do que o Feijó comentou, mas é por isso que existe a Inspirare. Mas agora na segunda rodada, então, vamos voltar com a Cris, né? E eu vou querer te ouvir em algo que anda me incomodando, sabe? Apesar de eu ser de tecnologia, essas tais de redes sociais, todo mundo virou especialista. Mas todo mundo é especialista. Em qualquer área, no SG hoje, e agora tem um tal de IA aí ainda para ajudar, mas nos grupos de WhatsApp, eu tenho vários grupos aí, né? Mas o meu de computação, eu fiz ciências da computação, aí começa-se falar daqui e dali, diz, tá, mas só um pouquinho, tu é médico, tu é advogado, tu é consultor de RH, tu só estudou computação, né? Mas isso me incomoda um pouco, Cris, porque eu vejo umas figuras aí nas redes sociais até ganhando um caminhão de dinheiro. Parabéns, que bom, né? Mas eu fico observando aquele cara, né? Outro dia eu estava em Minas Gerais, num grande evento, foi um cara palestrar lá, foi 5 mil pessoas ver o cara palestrar. O cara tinha quebrado a empresa dele, e é um dos 10 aí do Brasil, né? Tinha quebrado a empresa, 40 mil funcionários, e ali contando umas historinhas que... Cara, isso aí não é um exemplo que eu pagaria para assistir o cara, tu entende? Mas tá cheio de exemplos assim, todo mundo é especialista, Cris, agora é assim? É muito triste isso, né? Porque a gente tem uma fala no mercado que, para mim, me choca, me ofende um pouco, que é, não adianta ser, tem que parecer ser. Só que tem pessoas que não são, elas só parecem ser. Exatamente. Né? Então, isso, eu digo assim, e esses dias a gente até, né, nós estávamos fazendo a descrição ali do Marcelo, e eu disse, não vamos pôr, porque essa palavra não fecha com a especialização do Marcelo. Né? Nós tínhamos utilizado ali no encarte. Então, para mim, é fundamental, e aí também é algo da empresa, né? A gente acaba trazendo junto para a empresa. Caramba! Não dá para ser especialista de tudo. Que aí você não é um especialista, você é um generalista. É, exatamente. Né? Então, se quiser ser generalista, tá tudo certo, mas não se coloca como especialista. É isso aí. Eu atuo na área financeira, né? 32 anos, 20 anos como consultora, mais 12 como CLT. A minha formação, e eu tenho 4 pós-graduações, são na área financeira. E a estratégia acaba caminhando como um suporte paralelo. Mas eu não posso ser RH, finanças, vendas, não dá. Não tem como. Eu quis trazer isso aqui, né, porque também é uma dor minha, mas assim, a Inspirare, ela justamente transmite isso para o mercado, né? Quando eu conheci vocês há um ano atrás, na Mercopar, estamos em 2025, 20 anos na Inspirare, mas nos conhecemos em 2024, no evento aqui em Caxias do Sul, a Mercopar, uma grande feira, a maior feira aqui que a gente tem. E aí eu conheci vocês e eu disse, gente, vários consultores juntos, porque eu observo isso, eu gosto de direito, eu ia ser advogado se não fosse empreendedor. E os advogados têm muito dessas dos associados, né? Eu disse, que bacana, eles se uniram, vários caras especialistas junto, então é bem diferente de alguns que eu encontro no mercado que fazem tudo, e é difícil tu dizer que faz tudo nos dias de hoje, sem ter equipe, porque reter talento, depois a Verônica fala aí também, né? É uma forma que vocês criaram de se unir para reter talentos, unindo a força e a competência e o conhecimento de cada um, né? Então, a Inspirare me transmitiu isso, sabe? Quando eu comecei a conversar com cada um de vocês lá atrás. Isso é um diferencial que vocês possuem, gente. E vocês têm que dizer isso para o mercado, Cris. Muito bom. Né? Um belo feedback para nós aí. E a gente estava falando antes, né, Fabiano? Nós temos um tripé. Boa. Nós temos um tripé. Então, tanto para sócios, quanto para parceiros, quanto para clientes. Parcerias de longo prazo. Ou seja, a relação tem que ser verdadeira para durar. Né? Entregar o que a gente promete. Efetivamente entregar aquilo que a gente está dizendo para o cliente que vai entregar. Não forçar
né, junto com essa entregar o que prometemos, não forçar uma venda de algo que o cliente não precisa. Nós não queremos vender, nós queremos resolver os problemas. E resolver, de fato, as situações que o cliente tem. Né? Então, assim, resolver, de fato... Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu gosto de fazer coleções de frases, né? E essa do Júlio César, ele tem aquele conto ali sobre a esposa dele, enfim, que não basta ser a frase dele, tem que parecer. A esposa de César, além de ser, tem que parecer honesta, né? Perfeito. E tu fizeste aqui o modelo reverso. Nos dias de hoje, não basta apenas parecer. Tem que conhecer, ou ser. Né? Ser. Isso aí. Ter conhecimento mesmo, ser um especialista. Senão, é um generalista, né? E aí, Marcelo, nessa nossa segunda rodada aqui de Inspirare, fique à vontade aí. O que tu quer trazer para nós aí? Pois eu queria fazer um link de uma coisa que nós já falamos aqui. Quando tu, Vergani, há pouco estavas entrevistando a Verônica e vocês falavam sobre cultura. E aí a Verônica até comentou, tô vendo teus olhos brilhando, então, né, Vergani. E né, então realmente estavam. Mas é que realmente a palavra cultura é algo fantástico. E o que eu quero trazer aqui? Linkar com o ESG, que é o assunto em que eu tanto falei agora há pouco. A geração Z, essas dos bem jovens, né? Se não me engano, é de 98 para cá, ou seja, quem nasceu em 98 tem hoje 27 anos, certo? Então, essa geração de um pouco menos de 30 anos de idade, o que eu vou dizer agora é pesquisas sacramentadas, não é achômetro. Metade delas, ou seja, metade da geração Z só fica, então assim, só permanece nas empresas se elas sentirem que as empresas têm na cultura ESG. Opa! E eu boto 2 exclamações enormes agora no final. É isso. Obrigado. Poxa, muito boa essa. Não sabia, hein? Metade só fica se sentir que a empresa... Ou seja, não... Porque eles são muito... sabe, essa geração é muito diferente. Eu tenho 3 em casa, eu tenho 3, que são os filhos, né? Mas uma é especial de 27, a outra de 25 nós lá em casa, e de 20. E realmente essa questão, principalmente a questão de ecológica, meio ambiente e também social, humana, assim, vou até trazer aqui os pets, é um negócio assim absurdo, né? A importância que eles dão. E aí vem uma de impacto para ti, de repente, provocar as pessoas hoje na palestra, tá? Que foi um consultor que me fez esse questionamento em 2014. Ele disse, eu falando do meu negócio ali, né? Que a gente sempre quer ter o negócio para várias gerações e tudo mais. E ele me perguntou sobre dores que eu tinha do meu negócio, e ele me fez, olha, cara, faz uma pergunta para os teus filhos se eles comprariam de ti o teu serviço. Aquela foi violenta. É essa do ESG, entendeu? Essa nova geração que são os teus clientes de hoje, de amanhã e depois, cara. São os futuros clientes, são os teus clientes. Se hoje não são, serão. Porque né? Os que têm 27 hoje, daqui a 10 anos vão ter 37. E eles vão olhar se o teu business tem ESG ali, né? Se tem um cara que pensa no meio ambiente, na questão governança, se tu é um cara corretinho, né? Essa questão fiscal, tributária e tudo mais, né? Muito bem, gostei. Respeita as desigualdades, eles são... Pois eu lá em casa, só eles não estão mais conosco, mas eu tenho 2 enteados, né? Um até está raspando, porque ele nasceu em 98, então ele é um Z quase que... mas ele é Z ainda. Mas esse está na Europa, ele está trabalhando lá na Europa. E o outro já não mora mais em casa, mas é incrível essa geração... E eu tenho certeza que quem nos assiste aqui só pode confirmar, porque né? Eles nas empresas, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, eu acho que não, mas vai assim mesmo. É que eles não têm medo de, não é nem perder, nem é o verbo perder o emprego, sabe? Para eles não é perder o emprego, é sair do emprego.
mas eles não têm aquele medo de perder o emprego, porque eles têm uma segurança neles próprios, que é uma sei lá, me ajudem aqui. Autoconfiança. É uma autoconfiança. A geração Z tem uma autoconfiança que vem de dentro, né? Então é uma coisa muito fantástica. Então, assim, voltando, se eles sentem que eles até estão ganhando bem, certo? Vamos fazer um cenário. Não, eu até estou ganhando bem, mas a empresa não está nem aí para ESG, não tem nada de salvaguardas de sustentabilidade, eu fora. E aí, Verônica, não tem medo de como perder. equilibrar isso, né? Como equilibrar a geração Z, a geração X, Y, milênio, já me perdi em todos esses X, Y, Z aí, né? Até quando... Mas eu confesso para vocês que eu adoro trabalhar com mulheres e adoro trabalhar com pessoas mais experientes que eu. Eu gosto mesmo de... Dizia seu... Teoricamente, eu sou geração Y, mas eu acho que agora já estou para X, né? Tudo bem. Mas eu adoro trabalhar com geração X. Eu aprendo com esses caras, né? Mas a tua empresa, Vergani, é um exemplo do que está acontecendo, né? Tu tem pessoas de 18, 19, 20 todas as gerações. E 80. Tem. Mas dizia o seu Randon, contrate pessoas melhores que você, né? Isso é uma... Não sabia que ele tinha dito essa frase. Sim. Mas Exatamente. e aí, como fazer o equilíbrio disso, né? Tendo o cuidado da cultura, porque muitas vezes tu tem que mudar sem mudar. Teria tanta coisa para falar. É o tal de tácito que tu falaste antes, né? Você vê se mudar, mas não mudar. Tem que ser tácito. Exato. Mas até quando tu falou essa questão, me vem muito que a geração de hoje não tem muito medo, né? Acho que a gente vem muito das crenças limitantes da nossa cultura, que vem dos nossos pais, né? A nossa geração, que eu digo, tem muito das crenças limitantes, né? Hoje eles são mais autoconfiantes, né? E voltando à questão da cultura, né? A questão da governança, acho que está muito... Toda a empresa que passa por uma transformação, ela muda, né, a cultura, de fato, organizacional. Então, eu vejo como, quando a empresa implanta a ESG, ela está fortalecendo a cultura organizacional. Sim, verdade. Né, de certa forma, porque ela está pensando no social, né? no ambiental Claro, e governança, que hoje está, né, digamos, é o foco. E eu vejo, sim, que essa questão desse olhar humano, né, enfim, dessa retenção de talentos que você me provocou, né, Vergani, está muito voltado a isso. As pessoas, elas têm que se sentir bem onde elas estão, no ambiente de trabalho, se sentir com segurança psicológica, né, onde elas têm um lugar que elas se sintam à vontade em errar, em perguntar, né, ou poder dizer que errou sem sofrer, né, represálias. Então, eu vejo muito também que a gente tem que se adaptar a esse novo momento, né, de flexibilidade, né, essa questão de fortalecer essa cultura, porque a tua empresa acaba sendo a reputação da tua marca, né? Hoje em dia, assim, as pessoas querem trabalhar na tua empresa. Tá mais difícil, né? O processo seletivo está cada vez mais difícil. As pessoas, os empresários, tenho, né, contato com muitos amigos e clientes que têm muita dificuldade de captar pessoas para trabalhar. Verdade. Muita dificuldade hoje em dia. Eu acho que isso tá aí. Eu trabalho muito essa questão de fortalecer, né, a cultura, os valores e ter o empresário ter a clareza do seu negócio, de onde ele quer chegar, qual é o propósito, por que a empresa existe, né? Se a tua empresa hoje não existisse, que impacto ela causaria na cidade, né? Então, tu tem essa clareza... essa é forte, hein? É forte, né? Quais são os valores que para ti importa, né? Vou levar para casa. Os valores que importa para você. Isso tá claro para as pessoas que trabalham, né, contigo. Então, eu percebo que não, que de fato essa pergunta não tá clara, né, para os próprios donos dos negócios, né? Então, isso é uma cultura que não está fortalecida. Então, é uma coisa que leva a outra, né? Eu voltei a trabalhar numa empresa que eu terminei o ano passado, eles me chamaram de novo, ela disse, mudaram as pessoas,
Eu disse, os problemas não continuam. Eu disse, não adianta mudar as pessoas se a gente não melhorar, né, o ambiente aqui de trabalho. Muito boa. Então Essa é isso. Foi muito boa. Né? Então, Geraldine, nessa nossa rodada aqui, né, foi muito bom esse falar das as gerações aí que se tem, né? Normalmente em tecnologia, que você vem dessa indústria de tecnologia, essa galera de inovação, buscando um pouco o pessoal de tecnologia, assim, de desenvolvimento de software, né? Eu acho que tem um agravante até um pouquinho maior que outras indústrias, ou eu estou equivocado? Eu venho, né, dessa experiência de 15 anos ali como diretora de operações na Entre Software, e eu percebo que é um público mais exigente. Mais exigente, um público mais exigente. É um público mais exigente. Então, claro, quando eu comecei a estudar sobre liderança humanizada, eu vi alguns pontos que eu tinha desenvolvido de competências e de habilidades que eram de liderança humanizada. Ao longo dessa minha trajetória, mesmo sem ter a intenção de desenvolver essas habilidades. Eu diria que empatia e escutativa são centrais. Ou seja, tu tentar te colocar no lugar das pessoas que tu está liderando e, ao mesmo tempo, escutar o que eles têm para dizer, né? Entendi. A inovação vem disso também, né? Porque se eu estiver aberto para que as pessoas expressem as suas opiniões, expressem as suas vontades, expressem o que estão pensando, eu vou trazendo as pessoas para o jogo e vou conseguindo que elas também tragam as inovações. É uma cultura, né? E se eu quero desenvolver essa cultura, eu preciso semear ela dentro da empresa. Então, é um esforço contínuo, mas a empatia e a escutativa são as duas que eu destacaria para esse mundo que a gente está vivendo agora. Entendi. Muito bom. Adorei. E Feijó, nós estamos chegando aqui na final na finaleira. Vamos lá. Né? Mas já que os últimos serão os primeiros, já que foi o último, agora vai ser o primeiro do próximo que eu vou trazer. Mas então, e esses 3 anos, né? Tu falou 3 anos de 3 anos por aí. De Inspirari, alguns projetos bacanas. Tá feliz? Bergani, olha só, todo começo é um pouco complicado, né? Então, para quem trabalha a vida inteira como CLT, começar a trabalhar de uma maneira mais autônoma é complicado. Mas, respondendo diretamente, sim, tô feliz. Mas eu olho para ti assim, eu vejo um cara bem disciplinado, cara. Então, isso te ajuda um monte, Poderia me parece. ser um pouco melhor, mas vamos lá, vamos acreditar nisso. Tá feliz, então? Tô feliz, Desculpa, te interrompi. Bem tranquilo. Tô feliz porque, né? Eu falei um pouco antes da minha origem, e quando eu disse, bom, vou pegar o aprendizado que eu tenho e vou trabalhar em gestão de processos e pessoas, eu parei para fazer uma reflexão. Poxa, mas o que eu quero com isso? O que é meu propósito com isso? E eu montei para mim uma reflexão que é a seguinte: bom, se eu quero trabalhar com gestão de processos e pessoas, eu preciso transformar pessoas em equipes e em gestores. Eu preciso transformar ações aleatórias em processos bem estruturados. E eu preciso transformar recursos em resultados. E é isso que eu estou trazendo como propósito para mim, é que eu busco levar. Por quê? Transformar pessoas em equipes e em gestores, né? Eu acredito muito em sentimento de pertencimento e sentimento de dono. Pertencimento, ou seja, fazer parte do processo. E sentimento de dono, cuidar da minha parte do processo também como cuidar das coisas da minha casa. Eu chamo de dedor de dono. Muda as mas é isso que a gente está falando. Transformações aleatórias em processos bem estruturados e definidos. É um pouco daquilo que eu comentei antes, né? As empresas começam a crescer, tem processo, e todas as empresas têm processo. Tudo é processo. Desde lavar uma louça em casa, que a gente tem um processo definido, faz mais ou menos sempre igual, até as coisas que acontecem na empresa que a gente trabalha, e não estamos falando só de processos industriais. RH tem processo, financeiro tem processo, tudo é processo. Só que as empresas muitas vezes têm isso de uma maneira muito, vamos ter um bagunçado, vamos dizer assim, não está estruturado. Então, à medida que pega esses processos, define qual é o melhor deles, estrutura, registra, documenta, para que ele perpetue, independente de quem venha a mudar, da equipe ou não, isso vai ter uma perpetuação onde vai ajudar o sucesso da empresa. Vai diminuir muito esse pepino ali, né? Fazendo as cacofonias. Diminuir retrabalho, diminuir trabalhos, quer dizer, todo o processo ele se opta por aquele que é o melhor.
Né? Tem 10 pessoas, cada um faz um processo diferenciado. Vamos reunir a galera, vamos fazer uma coisa estruturada. E qual é o melhor processo? É isso Né? aí. E é esse que tem que ser seguido e realmente ser seguido. Aí não é a culpa da fulana ou do Não, fulano. não é, é não o é, processo, não é então. culpa, Temos que processo. ajustar o processo, não é a isso aí. pessoa. Isso. E não é uma coisa Isso. estática, não é porque o processo melhor hoje é esse, que daqui a 3 anos vai ser igual. Exato. Porque as Perfeito. pessoas mudam, a tecnologia muda, o equipamento muda, a legislação muda. E isso né? favorece a inovação, Isso né? aí, favorece a inovação. Então as coisas ficam atreladas. E se você trabalha pessoas e trabalha processos, não tem como não ter um resultado bom. Então eu levo isso como um propósito para aquilo que eu venho trabalhar nas empresas. Olha só, estou muito feliz aqui de ter aprendido horrores com vocês. Já estamos a 55 minutos. Como passou rápido. Eu tinha dito, vamos fazer uns 30 minutos aqui. Já estamos a 55. Acho que a gente ficaria mais 1 hora. Mas eu vou ter que partir aqui para uma finaleira aqui, né? Mas aprendi muito hoje aqui com cada um de vocês. Vocês são mentes, assim, brilhantes. Cada um de vocês realmente a multidisciplina que vocês têm é bem importante e a força de vocês é tremenda, né? Mas eu quero fechar aqui nesses 20 anos de Inspirari com os pilares que a Cris colocou aqui, né? Parceria de longo prazo, eu adoro isso, né? Eu cito amizade, né? É isso aí. Eu Chimi aqui, 6 anos de idade, lá no Carmo, ele já tinha que me aguentar e eu aguentar ele. Estamos aqui com mais de 50 convivendo, né? Eu respeito muito isso. Entregar. Olha, para mim, como eu sou vendedor, vendedor que vende não entrega, e qualquer coisa na vida se tu não entregar, né? Então, adorei, né? Você disse não forçar. Não forçar a venda. Não forçar. Não forçar, né? Pô, que legal. Eu vou fazer depois um contraponto aqui, o não forçar, porque eu sou vendedor, né? Então eu tenho que dar uma forçadinha. Força um pouquinho, né? Mas eu vou dar um elogio para vocês. Né? E resolver. Tem que resolver. Tem que resolver. Então, assim, seguindo esses pilares de vocês, né? Feijó, em uma palavra, em uma frase, o que é Inspirari para ti? É uma grande oportunidade de passar conhecimento e ajudar as empresas e pessoas. E você, Geraldine, o que é Inspirari para ti? Eu acho que espaço para transformar os negócios. Verônica. Eu vejo muito a Inspirari com o significado dela mesmo, um sopro de vida no outro. Né? Aí tu tirou a fala da Cris agora. Marcelo. Juntos, nós vamos muito mais longe. Muito bom, né? Muito bom, que é o multidisciplinar. E para a Cris, eu vou fazer aqui o não forçar. Eu sou um vendedor, eu tenho que ir lá tirar o pedido, não sei o que, naquela linha ali. Mas uma vez uma pessoa me ensinou que o bem mais precioso da relação é quando se conquista, né? E quando você diz aqui não forçar, a Inspirari diz isso, olha, eu preciso conquistar. Exato. Né? Exato. Mas eu quero ouvir o que é Inspirari para ti, além da tua vida, né? Porque, além da tua vida, isso eu já sei. A Inspirari, para mim, realmente é poder ajudar os outros. É um propósito. É um propósito de vida. Né? E eu acho que poderíamos dizer deixar um legado. Né? Eu tenho muito orgulho do que o meu filho se tornou como profissional por ter vivenciado esses pilares. Que legal. Né? Então é isso. É realmente Legal. poder dizer, ok, todo mundo tem tropeços, né? Todo mundo tem, eu também tive. Mas o que eu deixo para o futuro? Para o meu filho, para os meus netos? Qual é o conhecimento, qual é o legado, efetivamente? Entendi. É isso. Isso é Inspirari, né? Que bom, que bacana. E eu queria, Vergani, trazer um pouquinho dos números da empresa. Tá bem. Vamos fazer esse fechamento aqui. Isso aí. Então, a empresa tem 154 cidades do Rio Grande do Sul atendidas. Uau. 20 estados, em torno de 6.500 empresas
atendidas. Então, É bastante. Quando a gente falou antes que nós somos viciados em trabalho, sim, eu sou uma viciada em trabalho, nós somos viciados em trabalho, né? A Geraldine disse, olha, eu tive problema, inclusive, com ela, até por conta disso, né? E temos aí atendimento na China, no Uruguai, Na Austrália. Então, Que legal. tem- Empresa brasileira lá ou não? Sim. Não é Marco Polo. Não. Eu tenho um amigo que trabalha lá na Marco isso Polo. aí. Tá? Então, Bom, assim, esse vencer Números fronteiras, impressionantes, né? né? É isso aí. Poxa, meus parabéns mais uma vez. A gente tem que chegar ao final aqui. Estamos batendo 1 hora nesse exato momento, né, no X-Play Business. Hoje eu tive o privilégio e a honra, né, de conhecer um pouco melhor a Inspirari, né, que estamos agora convivendo aqui no nosso ambiente. Eu aprendo com vocês aqui, seja no grupo de WhatsApp, seja no café, nas trocas, né, nos almoços também, né, Marcelo, que a gente tem a oportunidade de vez em quando estar. E muitíssimo obrigado. Esse foi o nosso X-Play Business com Fabiano Vergani e hoje com essas 5 feras aqui da Inspirari. Obrigado. Até a Gratidão. próxima.